foi, mas em silêncio, levando a cruz de todos nós, não resistiu e foi fiel ao Pai, cumpriu então o seu querer. Ele deixou a sua glória, desceu ao mundo e me salvou, tomou pra si as minhas dores, ele sofreu, mas reviveu. Maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. O meu amor não é perfeito, perfeito é o seu que me conduz, me aceita assim, com meus defeitos, restaura a promessa que eu quebrei, mudou a história pra que eu possa ter a esperança pra viver. Veio mostrar com esse gesto que a minha vida tem valor. Maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor, maior amor. Morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor.
seus olhos para nós orarmos juntos. Ó Deus, temos estado aqui diante da sua presença, sentindo a luz que emana do céu e da sua palavra. Ó Senhor, não temos mais nada a falar a não ser que nós temos ficado maravilhados com o seu poder e a sua glória, a sua sabedoria e o seu amor que é tão grande, tão maravilhoso. Ó Senhor, nós gostaríamos de entender um pouco mais, de sentir esse amor para podermos retribuir ao Senhor, mas nós somos tão pequenos, precisamos da sua ajuda para isso. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, amém. Até agora nós estamos analisando a palavra de Deus, e eu quero começar analisando o que a Bíblia diz a respeito de como a gente consegue o batismo do Espírito Santo. Porque eu mesmo como pastor, eu mesmo como nascido como membro da Igreja Adventista, eu tenho 48 de idade, por isso faz 48 anos que eu sou membro dessa igreja. Eu sempre analisei muitas coisas e vi muitas coisas na minha vida, como criança, como juvenil, adolescente, jovem, adulto, tiozão que eu já sou. Como pastor, sou pastor há 25 anos. Eu sempre vi muita coisa que eu estudei, conheci profundamente, mas que eu não conhecia no sentido bíblico. Conhecer no sentido humano é você tomar conhecimento, é você estudar. E conhecer no sentido bíblico é diferente. A Bíblia diz assim: conheceu Adão a sua mulher. Esse conhecimento foi relação sexual, foi um conhecimento íntimo, um conhecimento de quem olha para o outro, depois de um tempinho de casado e diz assim: o que é que você tem hoje? Eu não tenho nada. O que é que você tem hoje? Eu não tenho nada. Eu te conheço. Conhece ou não conhece? Ah, conhece. Conhece mesmo. Esse é o tipo de conhecimento bíblico. Então eu conhecia, porque eu tinha tomado conhecimento, eu tinha lido, eu tinha estudado a Bíblia, mas eu não conhecia porque eu não tinha experimentado. Eu ouço alguém cantar uma música bonita dizendo assim: maior amor, como os arautos do rei cantaram, né? Maior amor. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém, mas durante muito tempo na minha vida, até pouquíssimo tempo atrás, eu ouvia uma música dessa, ou eu cantava uma música dessa, e lá no fundo da minha alma, eu rogava a Deus, muitas vezes dizendo: Deus, eu tenho que confessar para o Senhor aquilo que o Senhor já sabe, eu não consigo sentir amor pelo Senhor. Eu consigo sentir amor e desejar o céu para viver a vida eterna com a minha mãe, que eu amo muito, meu pai, a minha esposa querida, os meus filhos. A coisa que eu mais desejo o céu é viver a eternidade com os meus queridos, com as minhas pessoas. É no final do dia de trabalho colocar as cadeiras na varanda, porque a minha casa vai ter varanda nos 4 lados lá no céu. E a gente vai pôr cadeira na varanda e vai contar como é que foi o dia. E a gente vai dar muita risada, porque na minha família eu tenho um monte de gente engraçada, inclusive eu, e a gente conta aquelas coisas que a gente faz, dos esquecimentos que teve, daquelas coisas engraçadas que só os familiares da gente sabem, e a gente vai rir muito. Mas eu olho para o céu e eu não conseguia sentir o desejo de ver Jesus lá. E eu cantava uma música que dizia assim: eu quero chegar no céu, sonhei com a cidade formosa, um lugar de beleza sem par, mas o que eu mais quero ver lá no céu é Cristo. Mas eu não sentia aquilo, mas eu cantava daquilo e não sentia. Então algumas coisas a gente olha, sabe que não conhece no sentido bíblico. Quando o noivo chegou, na parábola das 10 virgens, 5 estavam preparadas e entraram com o noivo, as outras 5 não estavam preparadas, elas foram tentar comprar o azeite de reserva, que era o azeite do Espírito Santo. Quando elas voltaram, a porta estava fechada, elas bateram, quem abriu foi o noivo, e o noivo é Cristo. E quando ele abriu a porta, elas disseram: deixe-nos entrar. Ele diz assim: não posso deixar, não vos conheço. E o conheço que ele estava dizendo era o sentido bíblico de conhecer.
Eu fiquei parado esperando do lado da sua cama um monte de tempo, você orar, falar comigo. Não, você não falou comigo. Eu esperei nos seus momentos de dificuldade, os pequenininhos e os grandes, você falar comigo. Eu esperei nos momentos de alegria, eu esperei o dia inteiro para você falar comigo. Eu estava lá do seu lado, aguardando, quando seu filho nasceu, quando você comprou o primeiro carro, quando você ganhou o primeiro emprego, quando você se desenvolveu na vida. Mas à medida que você desenvolveu na vida, você esqueceu de mim. Eu não conheço você, porque eu estava lá, mas você não estava lá. O seu corpo estava lá, mas a sua mente não estava lá. E aí, embora eu soubesse que eu não tinha aquilo tudo, parecia que eu não desejava o bastante, porque não basta você saber que você não tem, você precisa desejar aquilo, e essa é uma grande coisa. E eu sabia que existia o batismo do Espírito Santo, mas eu não sabia como é que era e nem desejava tanto assim. Mas o Senhor Deus nos conta como receber o batismo do Espírito Santo. Qualquer coisa que você quiser saber na sua vida religiosa, como funciona. Se você quer saber como amar, quer saber como tratar as pessoas, você quer saber como viver em família, você quer saber que dia da semana Deus quer que a gente guarde, você quer saber qualquer coisa, o que vai acontecer com você depois da morte, você olha para o nosso grande exemplo, que foi Jesus. Nosso grande exemplo foi? Amém. Nosso grande exemplo, vamos falar comigo, nosso grande exemplo foi Jesus. É Jesus, é só a gente olhar para a vida de Jesus e a gente vai saber tudo. O que aconteceu com Jesus aqui nessa terra? Como ele foi dirigido e guiado pelo Espírito Santo? A palavra de Deus diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo. E esse texto diz assim: respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ele está falando com Maria, a que seria a mãe de Jesus. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o quê? O Espírito Santo. O Senhor Jesus foi gerado no Espírito Santo. Por isso, Jesus, o nosso grande exemplo, quando nós olhamos para ele, num momento ele chegou, e eu já citei aqui nessa série algumas vezes, ele chegou diante de João Batista para ser batizado por João Batista. E João Batista batizava no Rio Jordão, onde havia muitas águas, porque baptismo quer dizer submergir, mergulhar. Não tem jeito do batismo ter sido de outra maneira, a não ser mergulhando, porque a palavra baptizo quer dizer submergir, mergulhar. Por isso precisava de um rio para batizar as pessoas, porque senão não precisaria de um rio. E Jesus foi batizado, ele foi batizado nas águas. A palavra de Deus diz que logo em seguida ele orou, e enquanto ele estava orando, aconteceu o quê? Ele foi também batizado no Espírito Santo. Olha o que diz aí o texto, Lucas 3:21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus foi batizado na água, saindo da água, enquanto ele orava, o Espírito Santo, as coisas aconteceram ali, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus batizado na água, orando, e o Espírito Santo descendo sobre ele, em forma corpórea. Ou seja, depois do batismo do Espírito Santo, após o batismo do Espírito Santo, Jesus agora passou a ser cheio do Espírito Santo. Ele passou a viver no Espírito. Isso acontece quando você é batizado no Espírito. A partir daí você passa a ser cheio do Espírito Santo. Que texto da Bíblia confirma isso? Está lá em Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, ou no deserto. Ou seja, Jesus, após o batismo do Espírito Santo, ele enfrentou Satanás, porque lá no deserto ele foi tentado e ele venceu. E Deus está dizendo para você e para mim aqui, através desse texto e desse estudo, o seguinte: você quer vencer as tentações de Satanás? Quer vencer as tentações do inimigo? É simples, você vai ser batizado no Espírito Santo,
E se você for batizado pelo Espírito Santo, aí você vai ter poder para enfrentar Satanás. E Deus é tão maravilhoso que Ele não manda você vencer o inimigo, Ele manda você só resistir. Ele diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É porque o diabo, ele é terrível. Ele não respeita você, ele não respeita o seu filho, ele não respeita a sua família. Ele não bate na porta para entrar. Jesus sim, Jesus diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus fica do lado de fora esperando. Ele dá para você liberdade de escolha. Ele só vai atuar na sua vida, Ele só vai batizar você com o Espírito Santo, Ele só vai mudar a sua vida, dar sentido a ela, se você pedir para Ele, se você rogar para Ele, se você permitir que Ele faça isso. Mas o inimigo não, ele arromba a porta. Ele entra em desenhos animados, ele entra em filmes de Hollywood e ele coloca conceitos aqui e ali, conceitos para derrubar sua família, para acabar com a unidade familiar, conceitos para que o seu marido fique achando que você, esposa, para segurar o marido nos dias que vive, você tem que agir como uma prostituta. Então ele coloca isso na cabeça do seu marido, e você apavorado: ai meu Deus, eu vou perder o meu marido. E você começa a fazer um monte de coisa que é detestável para você. Você vira um objeto, e você se sente um objeto, e ele sabe que você é um objeto, mas ele quer um objeto, ele não quer uma esposa, ele quer um objeto. Então o inimigo, ele arromba corações, aí ele causa desunião dentro do lar, ele causa desunião a partir de filosofias, ele arromba a porta. Ele não respeita você, o inimigo é assim. Mas Deus diz assim: resistir ao diabo, resistir, deixa o meu Espírito Santo entrar em você, eu batizo você com o Espírito Santo, recebe a chuva temporã diariamente. Você resiste, ele vai tentar arrombar a porta do seu coração, mas você está preparado com o Espírito Santo de Deus. Resiste e ele vai desistir e vai fugir de você. Essa é a promessa do Senhor. Lucas 4:2: durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, Jesus nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. E aí diz: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a vizinhança. O Senhor Jesus foi batizado para enfrentar o inimigo e para começar o seu ministério, a partir do momento em que ele foi batizado na água e foi batizado no Espírito Santo. Aí ele estava pronto para viver a vida dele e o ministério, e a fama dele correu por toda parte. Você se lembrava que a Bíblia tinha tantos textos assim ligados à vida do Senhor Jesus e ao fato dele ter sido batizado no Espírito e de ele viver cheio do Espírito Santo? Você se lembrava disso? A palavra de Deus é tão maravilhosa, ela é uma montanha cheia de pedras preciosas, a gente tem que escavar aquilo ali. Lucas 11:13, o Senhor Jesus faz uma promessa: ora, se vós, eu e você que somos maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Tem que pedir o Espírito Santo. Como eu posso receber o batismo do Espírito Santo? Como eu posso? Primeiro, pedindo, abrindo o meu coração para o Senhor, dizendo: Senhor, eu desejo, eu quero, eu permito que o Senhor entre na minha vida, por misericórdia. E aí o Espírito Santo vai poder entrar na minha vida. Para eu pedir, tem que acontecer alguma outra coisa dentro de mim também, que não está lá. Ou seja, eu tenho que ter fé, eu tenho que pedir pela fé. A palavra diz assim, lá em Gálatas 3,14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós recebemos o Espírito de Deus pela fé. Eu gosto muito de citar isso, já citei algumas vezes. Um dos pedidos mais autênticos da palavra de Deus foi de um pai que tinha um filho com problemas, e aquele filho às vezes se jogava no fogo e na água, e ele muitas vezes quase morreu. Ele tinha problemas terríveis de possessão demoníaca, e aí o pai chega com aquele filho diante de Jesus e diz: Senhor,
por favor, o meu filho, muitas vezes ele quase morreu, às vezes o Espírito joga na água e às vezes no fogo, e não há quem possa fazer nada. Se tu podes, cura o meu filho. E Jesus já devolveu na hora para ele, diz assim: se eu posso, você tem fé? E na hora ele disse: tenho. E pensou segunda vez, e ele disse: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E Jesus, que lê o coração e as intenções, curou o filho daquele homem. Você tem falta de fé? Quem tem falta de fé, peça a Deus que a dá em abundância, é o que diz a palavra de Deus. Se você tem falta de fé, está racionalizando demais a palavra de Deus, andou lendo muito os pensamentos dos grandes homens pensadores, que na verdade muitos deles morreram doidos, morreram loucos, morreram sem ninguém, abandonaram a esposa, foram casados 1 milhão de vezes. Esses são os grandes pensadores. Pessoas que não tinham nem equilíbrio moral, muitas vezes nem intelectual, pessoas que viviam muitas vezes à base de remédio, pessoas que viviam grandes e profundos momentos de depressão. Leu muito, está racionalizando demais, não está conseguindo ter fé, não consegue ter fé por causa dos problemas da vida, estão acabando com a sua fé. Peça a Deus: Deus, eu não me conformo em não ter fé, eu quero ter fé. Porque pela fé nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Mas nós precisamos, depois de ter fé, orar por ele, para pedir o batismo do Espírito Santo. E a palavra de Deus nos deixa claro isso. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Nós lemos esse texto agora há pouco. Jesus, o exemplo, orou e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu em forma de pomba, porque diz: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, quando eu sinto desejo, eu peço fé para Deus, aí eu oro pedindo o batismo do Espírito Santo. Para que eu quero o batismo do Espírito Santo? Para ter o quê? Poder? É isso? Ter poder para quê? Responde, que eu quero que você responda. Eu acho que você tem condição de responder. Poder para quê? É uma palavra pequenininha, que vocês não estão me falando que eu não estou ouvindo. Para viver o Evangelho. Acontece que as pessoas querem poder para fazer milagre, elas querem poder para realizar o que elas pensam, elas querem poder para usar Deus, porque a grande maioria das pessoas pensam: sabe o que é fé? Fé é uma força de vontade tão grande, capaz de mover a vontade de Deus e fazer com que Deus faça o que você quer, transformando Deus no seu cachorrinho, que você diz: senta, ele senta, deita, ele deita, levanta, corre, volta. Fé não é para ter, não é para fazer Deus fazer o que você quer. Fé é para viver. É por isso que eu preciso da fé. Por isso, para que eu consiga a fé, para que eu consiga o batismo do Espírito Santo, eu preciso de uma coisa que se chama quebrantamento, quebrantar o meu coração. E foi exatamente isso que a gente disse no último programa. E eu usei um outro texto, hoje eu vou usar outro. Esse texto aqui diz o seguinte, 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós não chamamos pelo nome do Senhor, nós dizemos que somos cristãos, é ou não é? Cristãos, povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar. Por isso Jesus disse: você quer ser o maior no reino de Deus, seja o menor. Se humilhar, porque Deus não gosta de gente que se exalta, gente que se diz poderoso, gente que se diz o milagreiro, gente que se diz o bom. Deus gosta de gente humilde. Ele não está nem aí se você tem título de mestrado ou de doutorado em teologia, ou seja lá o que. Isso é muito bom para você ter conhecimento. Eu não estou desmerecendo isso não, mas para Deus em realidade não vale coisa nenhuma se você não conhece a Deus de fato no sentido bíblico, se você não tem intimidade com Deus, se você não vive com Deus, se você ajoelha para orar e não sabe o que falar para Deus, se você não tem paciência para ler a Bíblia, porque você sente assim: não entendo nada, eu vou deixar esse livro. Então é quebrantamento. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Ele disse, tem uma condicional aqui: se o meu povo fizer tudo isso aqui, aí eu vou ouvir dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma promessa de Deus maravilhosa, mas tem condição. Tem mais coisa: quebrantamento. Esse quebrantamento tem que vir do fundo da alma. Olha as condições: se humilhar, orar, me buscar e se converter. Para receber o batismo do Espírito Santo, eu preciso de mais uma coisa, além de quebrantamento, além de fé, além de oração, além de clamar, além de desejar. Eu preciso de interceder. Ou seja, eu posso interceder por alguém pedindo para que ele receba o batismo do Espírito Santo? Será que posso ou não? Eu devo orar intercedendo, pedindo: Deus, batiza minha esposa com o Espírito Santo hoje, nesse dia. Batiza hoje, nesse dia. Batiza meus filhos com o batismo do Espírito Santo hoje. Interceder. Eu posso interceder. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos 8, 14 e 15. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Olha só: porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus, então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Aí diz o seguinte, que lá o povo de Samaria, eles tinham aceito a Jesus, eles tinham sido batizados no batismo de João e não tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Ou seja, eles aceitaram, foram batizados no batismo de João, mas não receberam o batismo do Espírito Santo. Foi exatamente isso que aconteceu. Essa foi a descrição, mas diz que eles foram batizados em nome de Jesus. Quando acontece o batismo do Espírito Santo? Ele acontece na hora do batismo, ele acontece antes do batismo, ou ele acontece depois do batismo? Quando ele acontece? Quando será? Vamos só ler esse texto que diz aqui. Aí diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele disse mais: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O primeiro batismo era o batismo de João. Esse batismo que Jesus estava ordenando agora era um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, quando os apóstolos saíram para pregar, muitas pessoas tinham sido batizadas no batismo de João, mas não tinham sido batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo? Por imposição de mãos. Quando nós batizamos na igreja, impomos as mãos, o pastor impõe a mão, eu imponho a mão e digo: eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquela pessoa é batizada na água e é batizada no Espírito, porque está recebendo imposição de mãos, está sendo pedido o batismo na água e no Espírito Santo. A pessoa é batizada ali, mas pode acontecer, e é bíblico, e eu não posso negar, pode acontecer lá que alguém seja batizado no Espírito Santo antes do batismo da água, e tem exemplo bíblico para isso. E pode acontecer também que a pessoa tenha sido batizada no batismo da água e depois receba o batismo do Espírito Santo, porque tem exemplo bíblico também. Porém, quando você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está fazendo o que Jesus ordenou, e aí a coisa acontece. Olha só o que Jesus continua dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Porque se ele batizou, e batizou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele deve guardar as coisas que tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. De novo, o batismo do Espírito Santo é indispensável. Eu quero citar aqui um livro, esse livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 414. O que precisamos é o batismo do Espírito Santo. Sem isto, não estamos mais habilitados a sair ao mundo do que estavam os discípulos depois da crucifixão do Senhor. Sem o batismo do Espírito Santo, não estamos mais habilitados que Cristo. Eu vou citar para você agora um teólogo que viveu em 1928,
Leroy Froom. Nessa data ele declarou o seguinte, o nome dele é Leroy Edwin Froom: é uma pena que muitos hoje em dia tenham ido apenas até o batismo do arrependimento, não muito mais além. Se arrependem, se batizam, mas não vão além disso. Pergunta: o Espírito Santo toca no coração de quantas pessoas ao redor do mundo? De quantas? Todas? Mundo inteiro? Sim, está certo. O Espírito Santo toca no coração de todas as pessoas. Esse é um trabalho que ele faz no coração de todos. E o trabalho dele é convencer essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É convencer, para essas pessoas se converterem. Esse é o segundo passo. Jesus, através do Espírito Santo, vai tocar no seu coração algum dia. Provavelmente seja hoje o dia. Provavelmente ele já tocou no seu coração. E o primeiro passo, todo mundo vai receber o primeiro toque, o toque do Espírito Santo, você vai receber. É quando o Espírito Santo fala com você, e ele fala na sua consciência, e você sente lá no fundo do coração um desejo, uma necessidade, mesmo que seja uma coisa bem disfarçadinha, aquela coisa assim: ai meu Deus, eu estou aqui no velório, será que a vida é só isso mesmo? Será que não tem nada pela frente? E você sente um desejo, passa aquilo ali, passou a vontade de aceitar Jesus, de viver com Jesus, e aí você nunca mais lembra dele, mas naquele momento o Espírito tocou. Era um momento para dar o start para você, era um momento em que o Espírito Santo veio no seu carrinho velho e empurrou para pegar no tranco, e você, ao invés de pegar no tranco, deixou morrer de novo ali na frente, e você não continuou a sua viagem. O segundo passo é converter, é convencer do pecado, da justiça e do juízo, é converter o pecador, e você precisa se agarrar no Espírito Santo para você converter. O batismo de arrependimento acontece aí, na conversão, quando você converte. E converter é o seguinte: você está indo por um caminho, e no trânsito conversão é o seguinte, é isso aqui, ó. Você muda de caminho e você volta na direção completamente oposta. Isso é conversão, é quando a vida muda de rumo. Aí os teus parentes estranham você, teus amigos estranham você. Muitos deles deixam de ser amigos seus, porque eles querem que você faça as mesmas coisas que antes, mas você não tem desejo de fazer as mesmas coisas que antes. Coisa incrível isso, não é verdade? Não é porque você está chata, não, é porque você não tem um desejo. E tem mais, você tem um desejo tão grande de falar para eles o que aconteceu com você, porque você sente uma plenitude tão grande, porque Jesus entrou no seu coração e ele mudou tudo, e você tem uma compreensão diferente da vida. A vida tem um sabor, um colorido diferente, que você está decidido, que você tem que converter os seus parentes, com ou sem a ajuda do Espírito Santo. Você fala tanto de Jesus até eles se encherem, e ninguém quer saber mais de Deus. É ou não é? É assim que acontece. Com alguém de vocês aconteceu isso já? Levanta a mão, quero ver. Olha só, estou falando de uma experiência que é comum. E daqui a pouco você tem que pôr o pé no freio e falar assim: nossa, mas eu preciso dar uma maneirada, porque está todo mundo me estranhando tanto, ninguém quer nem saber de mim mais, estão falando que eu fiquei louco. Olha o que diz esse Charles Finney. Esse também era um homem dedicado a Deus, estudioso da Bíblia. Ele diz assim: os cristãos são tão culpados de não serem cheios do Espírito Santo, como os pecadores o são por não se arrependerem. Aliás, na verdade, por possuírem mais luz, os cristãos são até mais culpados do que os pecadores. Tem gente que vai até o batismo do arrependimento, se batiza e ali parou, não buscou o Espírito Santo. Eu vou dizer para você, na minha vida aconteceu assim. Eu fui batizado com 10 anos de idade, fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não tinha conhecimento nenhum, eu não tinha desejo nenhum, e nunca na minha vida eu pedi uma renovação do batismo do Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo tem que acontecer e tem que ser renovado, ou não é? Eu disse isso ontem, mas eu provei para você pela Bíblia que o batismo do Espírito Santo é diário ou não? Ontem eu não mostrei texto nenhum. Vamos ver. Com que frequência devemos receber o batismo do Espírito Santo? Com que frequência? A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse enchei-vos, na verdade, ele é escrito em grego,
E o verbo está na forma contínua, que quer dizer, continuem se enchendo do Espírito Santo. Sabe como é que funciona isso? Na verdade, nós, seres humanos, somos vasos furados. Conforme Deus vai enchendo do Espírito Santo, vai vazando durante o dia inteiro, e nós vamos nos esvaziando do Espírito Santo. Então Paulo disse: por favor, não se encham de vinho, porque vai acabar com a vida de vocês. Ou seja, não sejam dados aos prazeres desse mundo, não vá atrás de besteira, de coisas que vão acabar com a vida de vocês. Encham-se do Espírito Santo, ou seja, continuem se enchendo do Espírito Santo. Vocês foram batizados no Espírito Santo uma vez, continuem enchendo, porque esse encher-vos continuem se enchendo do Espírito Santo dia após dia. E tem outro texto ainda. Esse texto aqui é o seguinte, Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mais um verbo que está na forma contínua. São guiados quer dizer, continuam sendo guiados. Todos aqueles que continuam sendo guiados pelo Espírito Santo, é isso que acontece. E eu quero fazer uma outra citação desse livro para você, Parábolas de Jesus 139. Cotidianamente Jesus recebia novo batismo do Espírito Santo. O que é cotidianamente? Todo dia, diariamente. Nas primeiras horas do dia o Senhor o despertava do seu repouso, e sua alma e lábios eram ungidos de graça, da graça, para que pudessem transmitir a outros. O Senhor Jesus recebia diariamente o batismo do Espírito Santo. Pergunta: uma vez que eu fui batizado com o batismo do Espírito Santo, se eu não renovar esse batismo a cada dia, eu posso perder? Sim ou não? Posso perder? Esse verso, 1 Tessalonicenses 5,19, deixa isso claro. Não apagueis o Espírito. Aliás, quando os discípulos foram batizados do Espírito Santo, lá no Pentecostes, diz que línguas como de fogo. João Batista diz: eu batizo com água, mas depois de mim vem um que vai batizar com fogo. Por isso Paulo diz: não apagueis, porque o Espírito Santo é fogo. Não apague o Espírito Santo, porque você pode sim perder o batismo do Espírito Santo. Para com essa conversa de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu fui salvo pela graça, agora eu fui batizado pelo Espírito, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou sempre perdoado. Para com essa coisa, porque está dizendo: não apague o Espírito, porque você pode apagar o Espírito. O Senhor Deus, Ele não trouxe você aqui por acaso. O Senhor Deus não fez você sintonizar por acaso, não fez você ganhar um DVD por acaso. O Senhor Deus, Ele planejou a sua vida, e dentro da visão de Deus, Ele enxergou quando seria a sua hora de receber uma porção do Espírito. Ele está dando você aqui dose dobrada, triplicada da palavra. O Espírito tem falado em você forte, forte, talvez como nunca na sua vida antes. Ele tem chamado você, Ele tem convidado você. Se você espera vir para o show, porque você faz parte da geração show também, esquece show, porque nós estamos dentro de uma igreja, e daqui a pouco o show vai acabar aqui dentro dessa igreja. E quando acabar o show vai acontecer o quê? Você simplesmente nunca mais vai aparecer aqui. Você simplesmente vai esquecer de Jesus e vai procurar qual igreja está acontecendo o próximo show. É isso que você vai fazer? Você está aqui por causa do quê? E se tem alguma coisa errada aí, diz: Senhor, tem alguma coisa errada. Eu não estou conseguindo ter amor por Jesus. Eu não estou conseguindo desejar Deus habitar o meu coração. Eu não estou conseguindo desejar Deus transformação. Algum tempo atrás, o Senhor Deus começou a tocar a minha vida, para que houvesse uma transformação. E quando eu olhei e eu comecei a estudar o assunto do batismo do Espírito Santo, aquilo me assustou muito, porque eu comecei a ver que se Jesus habita dentro do meu coração, vai acontecer uma revolução lá dentro. E como disse aquele Charles Finney, eu descobri que o cristão que não tem o batismo do Espírito Santo, ele é mais culpado do que o incrédulo que não entrega o coração a Jesus, porque ele tem mais conhecimento do que o incrédulo. Interessante, eu como pastor muitas vezes
acompanhei pessoas que chegavam novinhas na minha igreja, encantadas, e de repente a gente começava a estudar a Bíblia junto, e de repente muitas dessas pessoas, com muitas acontecia isso, quando chegava num certo ponto do conhecimento, quando a palavra ia se desdobrando e mostrando, e quando elas encontravam com a verdade pura da palavra, quando a gente abria a Bíblia e estudava a Bíblia e apresentava a verdade, e essas pessoas comparavam a verdade com a vida delas, elas olhavam, muitas delas, famílias inteiras, diziam assim: pastor, vamos parar um pouquinho de estudar, sabe o que é? Eu não estou muito preparado para o batismo agora, vamos dar um tempinho nisso. Aí parava, e eu começava a orar por aquela família, aquela pessoa, Senhor, toca no coração, porque Ele está fazendo as contas, e a gente faz conta com Deus, a gente diz assim: vamos ver, se eu ficar sem Deus, eu posso continuar fazendo isso, se eu aceitar Deus, eu vou deixar de fazer isso eu posso, isso eu posso também. Só 2 coisas que eu faço até agora eu vou ter que largar tudo aquilo. Ai, mas eu gosto tanto dessas coisinhas, será que e a gente faz conta. E eu, que já era um pastor, comecei a olhar e dizer: meu Deus, se eu começar a buscar esse negócio do batismo do Espírito Santo, porque um dia eu fui batizado na água, e impuseram a mão sobre mim e disseram: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas nunca mais eu pedi, nunca mais eu renovei, e eu perdi o batismo do Espírito. Eu sei que eu perdi, porque eu não sei nem se eu fui batizado do Espírito, eu só sei porque eu sei que eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eu preciso do batismo do Espírito Santo, da renovação do batismo do Espírito Santo na minha vida. Mas se eu pedir isso, vai ter que mudar tanta coisa dentro da minha vida, tanta coisa. E eu fiz igualzinho as pessoas faziam comigo. Durante 7 anos, eu simplesmente parei de estudar o assunto do batismo do Espírito Santo. Parei. Porque eu tinha na minha vida um monte de coisas que eu olhava e dizia assim: eu não consigo mudar isso. Principal delas, o meu peso. Principal delas. E por favor, não estou falando isso aqui para nenhum gordinho se sentir mal aqui dentro, porque o meu peso era só resultado de tudo que eu comia e bebia, só isso. E tem um monte de magrinho aí que come e bebe pior do que eu comia e bebia. O problema na verdade não é o seu peso, é o que você come, o que você bebe, e que entorpece a sua mente, porque você sabe que comer um monte de gordura faz mal. Mas se eu pudesse, eu comia churrasco todo dia, e toda noite também, e até no café da manhã. Se eu pudesse, eu comeria. E aí, quando eu viajava, e aí, aqui e ali, e depois quando ia em casa, era sempre assim. Mas eu não gostava da carne, eu gostava da gordura da carne. Você sabe como é que é, né? E sabe que é pecado comer carne? É pecado? Mas é pecado destruir o seu corpo. Gente, eu vou dizer para você, isso sempre para mim foi terrível, porque eu não conseguia. Você sabe o que é não conseguir? Se você tem problema com comida, você sabe o que é não conseguir. Pode você ser magro, aquela coisinha que você diz: ai, isso eu não consigo parar de comer, isso eu não consigo parar de tomar. Sabe como é que é? Aquela coisa, um monte de refrigerante, um monte de coisa que as revistas aí estão dizendo que tudo faz mal para a saúde, mas eu não conseguia. Agora, você está vendo aqui como é que eu estou, né? Eu não sou magrinho não, mas são 35 a menos. Outro dia eu fui chamado num lugar onde tem o pessoal faz um trabalho com o pessoal que tem excesso de peso, para eu dar o meu testemunho, sabe, igual Alcoólicos Anônimos. Meu nome é Fernando, eu estou aqui nessa noite, eu sou obeso e não estou acima do peso há 2 anos. Começou assim a palestra, e quando eu fui contar para eles, porque eles queriam saber como é que eu emagreci, foi o testemunho mais chato do mundo. Eu não era um povo de igreja, era um povo secular. Quando eu disse: gente, quero dizer para vocês como é que aconteceu. Na verdade, foi um milagre assim. Um milagre.
Milagre? Mas como milagre? E se você quer saber o que eu contei para ele, você vai ter que assistir os outros programas, de como é que aconteceu. Porque vai ser neles que eu vou contar. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: como aconteceu eu não tenho como contar agora. Mas o que aconteceu, você está olhando para o que aconteceu, não está? Você está olhando para o que aconteceu. Faz 2 anos. Eu já tinha emagrecido assim, uns 15 quilos, e engordado uns 18. Depois de 3, 4 meses. 2 anos? Nunca. Eu estava de um jeito com 45 anos que eu, para baixar, para pegar uma coisa no chão, meus meninos até sabiam que quando caía já os 3 corriam para pegar, para não ter que abaixar, porque era 1 ano para baixar, né? Era difícil demais, né? E essa semana aqui que passou, 5 dias, corri 5 quilômetros, correndo, todo dia, durante 5 dias na semana, 5 quilômetros. Uau! Odiei corrida sempre. Sempre odiei. Queridos, eu quero dizer um negócio para você assim. Você pode não saber como é que aconteceu ainda o tal do milagre, mas uma coisa você vai saber. Olha para mim, eu vou dizer para você assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, para acontecer, olha, eu tô doidinho para contar para você. Para acontecer, como é que foi? Eu estou doidinho para compartilhar com você, para dizer assim: olha, o caminho é esse aqui. A prática, eu estou falando de um monte de teoria, oração, eu não sei o que lá, mas eu vou dizer para você, eu não sabia orar até 2 anos atrás. Você acredita nisso ou não? Eu não sabia orar, eu tive que pedir ajuda para alguém para me ensinar a orar. Eu não sabia, eu sabia estudar a Bíblia. Eu sabia ler a Bíblia, mas eu não sabia ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Eu não sabia, não cabia isso na minha cabeça racional. Como é que... Não, mas Deus fala, não, Deus, sim, Deus está falando comigo, e Ele está dizendo o que é para eu fazer, como fazer, e eu tive que aprender a ler a Bíblia para Deus falar comigo, e eu tive que ter alguém que me ensinasse de novo o beabá, e se eu contar mais eu vou acabar contando tudo. A coisa é a seguinte: Deus quer operar na sua vida, querido. Ele quer operar. Ele precisa operar. E eu quero dizer para você, amanhã eu vou contar para você como é o mecanismo, como é que é a coisa, como é que Deus vai agindo dentro da sua vida. Sabe essa briga que eu tive com isso aí e que eu tenho com outras coisas ainda, mas que nós seres humanos temos, que a gente diz assim: puxa, eu não posso fazer aquilo, mas tem uma coisa me impulsionando para fazer, é errado, mas eu faço. Deus, eu não quero, mas eu vou fazer. Eu não quero, mas eu vou fazer. E num ponto você diz assim: quer saber de uma coisa? Eu quero, e eu vou fazer. E você faz, e acabou. E você, depois daquilo, o inimigo vem e pisa em você, massacra você, esmaga você e diz assim: você não é nada. Você se chama de cristão, mas você não é nada. O cristianismo é impossível de viver. Você não é digno nem de ir na igreja. Você não é digno nem de orar a Deus. Você vai orar para Deus para falar o quê? Para pedir perdão de novo por esse pecado que você já confessou para Ele 1.730.000 vezes? É isso que você vai fazer? E Ele pisa em você, esmaga, até o momento que você diz assim: meu Deus, eu não consigo ser cristão, não é para mim, não serve. E aí quando você sai da igreja, você vai embora, aí você sente pior ainda, e pior e pior. E você que está voltando para a igreja hoje, você sabe do que eu estou falando. Você que está assistindo aí e que está voltando para Jesus agora, você sabe do que eu estou falando. Porque longe de Jesus é escuridão, é trevas, é ranger de dentes, é choro. Mas o Senhor Jesus, Ele foi tão amorável comigo, que Ele teve que me ensinar o beabá. E eu tenho que compartilhar com você o beabá. Então amanhã, no próximo programa, você vai ver como que a gente vence nessa luta. Como? Claramente, abertamente. Mas Deus hoje quer a sua permissão para agir na sua vida. O quarteto vai vir aqui para frente, vai cantar a última música, mas antes deles cantarem, eu quero ver você aqui. Então, vem.
Eu quero orar com você. Quero colocar a sua vida na mão de Deus. Se você está sentado do lado de alguém que está lutando, mas não consegue, dá a mão, vem junto, chega aqui, vem para cá. Só não fica sentado onde você está, porque Deus está esperando a sua resposta. Você viu? Ele só age se você permitir. Ele não age de outra maneira, porque Ele não arromba a porta do seu coração. Ele não arromba. Cadê você? Tem que ter coragem para vir aqui, né? Para você que está em casa tem que ter menos coragem, mas tem que ter. Porque de repente, sabe como é que é? Tem um monte de gente sentada aí com você, né? E aí daqui a pouco um começa a olhar para o outro e dizer assim, não acredito que você vai levantar. Só você sabe se o Espírito está falando com você. E se Ele está falando, não resista. Cadê você? Cadê você? Eu vou dar para você só mais um minutinho, para você sair daí e chegar aqui. Um minutinho só. E o Espírito está chamando você. Eu sei que Ele está chamando. E se Ele chamar, filho meu, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Sabe o que é endurecer o coração? Solo à beira do caminho, coração duro, endurecido. Eu fico olhando para os queridos que vêm na frente, fico pensando, meu Deus, só Deus mesmo para atuar na vida de alguém, para vir aqui na frente, não é verdade? Mas Deus é esse poderoso, maravilhoso, que faz a gente fazer loucuras que a gente nunca pensou que faria. O quarteto vai cantar. E você só tem essa música para você renovar o seu concerto com Jesus. É o apelo dele, é o convite. São 3, 4 minutos, só. Mas vai parecer que vai durar uma eternidade se você ficar aí resistindo. Então o negócio é vir logo e abrir o coração para Jesus. Cada dia é um novo dia para você recomeçar e buscar de coração o Senhor, apoiando no futuro, tropeçando no passado, mas andando e clamando por perdão. Não importa o pecado, não importa o pecador, Deus te aceita se você permitir. Se o Espírito falar, deixa a salvação entrar. É agora, não há tempo, tome a cruz. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Ele não desistiu de você ainda. Então vem, chega. Não fica aí sentado. Se você não vê motivos para sua vida continuar, se você se acha indigno para Deus, este é o seu momento, não o deixe escapar, não demore, venha Cristo sem tardar. Não resista mais, se entregue ao Pai.
olhos. Querido, muito obrigado, querido Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Ó Deus, nós que muitas vezes desistimos do Senhor, quando somos tentados a olhar para nós mesmos, nossos fracassos, nossas debilidades, quão fracos somos. Ajuda-nos, Senhor, a colocar os olhos em Jesus. Ó Senhor, nós estamos aqui abrindo o coração ao Senhor. Essas pessoas que vieram à frente, não as deixe, Senhor, desamparadas, nem decepcionadas, Senhor, porque abrem o coração para que o Seu Espírito possa entrar, e à medida em que o Senhor vai mostrando a elas como fazerem, que elas possam colocando em prática, Senhor, e vendo esse grande milagre que é viver o Evangelho, Senhor. Ó Senhor, toma-nos nas Tuas mãos, toma-os e ajuda-nos, Senhor, para que possamos seguir olhando sempre para a eternidade, além dessa vida e desses problemas. Em nome de Jesus, amém.